No verão de 1212, nas planícies altas e secas da Andaluzia, a Península Ibérica encontrava-se num ponto de virada histórico. Este não foi apenas um confronto entre dois exércitos, mas uma colisão entre dois mundos que competiam e se chocavam há séculos. Ao norte, os reinos cristãos reuniram suas forças em resposta ao chamado para a cruzada emitido pelo Papa Inocêncio III. Ao sul, o Império Islâmico Almohada mobilizou uma hoste poderosa, determinada a deter o avanço do poder cristão para o sul. A coalizão cristã era formada por três grandes reinos. O rei Afonso VIII de Castela assumiu o comando geral, acompanhado pelo rei Pedro II de Aragão e pelo rei Sancho VII de Navarra. Esses três monarcas representavam a vontade de sobreviver dos reinos cristãos sob pressão crescente da Andaluzia. Seu exército combinado foi organizado em três divisões claras. Sancho comandava a ala esquerda, Pedro mantinha a direita, enquanto Afonso liderava pessoalmente o centro, a posição mais crítica no campo de batalha. Além das forças reais, o exército cristão foi reforçado por ordens militares renomadas, como os Cavaleiros Templários e os Cavaleiros Hospitalários, guerreiros experientes endurecidos por décadas de guerra. Contingentes de Portugal e Leão também participaram, embora seus reis não tenham comparecido pessoalmente à campanha. Vários grupos de cruzados franceses também se juntaram, atraídos pelas promessas papais de indulgência, embora muitos tenham abandonado a marcha devido à exaustão. Fontes contemporâneas estimam a força total da coalizão cristã entre 20 e 25 mil homens. Diante deles estava o califa almohada Muhammad al-Nasir, conhecido nas crônicas cristãs como Mir al-Mamluk. Sob seu governo estava o Império Almohada, uma poderosa dinastia islâmica berbera que controlava grande parte da Andaluzia e do norte da África. No final do século XII, havia substituído os almorávidas e emergido como a potência muçulmana dominante na Ibéria. Determinado a preservar sua autoridade, Muhammad al-Nasir reuniu um exército considerado o maior que a península vira em gerações. As forças almohadas estavam cuidadosamente preparadas para uma batalha decisiva. O centro de sua formação era protegido por guerreiros escravos africanos acorrentados, guardando o pavilhão do califa, com uma trincheira cavada posicionada à frente para retardar qualquer ataque direto. Embora os números exatos permaneçam debatidos, as fontes cristãs descrevem consistentemente o exército almohada como superior em tamanho, estimando sua força em cerca de 30 a 35 mil homens. Por vários dias, os dois exércitos se enfrentaram através do Planalto Andaluz sem entrar em combate. A tensão pairava pesadamente sobre o campo de batalha. Ambos os lados compreendiam que, quando a luta começasse, não decidiria apenas o resultado de uma única campanha, mas moldaria o futuro de toda a Península Ibérica. O que se desenrolou aqui no verão de 1212 foi mais do que uma batalha. Foi um momento que reformularia silenciosamente o futuro de uma península inteira. À medida que esses dois mundos se aproximavam, nenhum dos lados ainda compreendia o quanto estava prestes a ser perdido e o quanto mudaria para sempre. Nos dias que antecederam a batalha, os dois exércitos se enfrentaram através do Planalto Andaluz, em um estado prolongado de tensão. Nenhum dos lados se apressou em atacar. Cada movimento foi cuidadosamente observado, pois ambos entendiam que até um pequeno erro poderia levar a uma derrota irreversível em meio ao solo duro e ao calor escaldante do verão no sul da Ibéria. A coalizão cristã implantou suas forças em uma formação clara e ordenada. 3 grandes divisões foram estabelecidas, cada uma ligada diretamente à autoridade de um rei. O centro, comandado por Afonso VIII, continha as unidades mais de elite, incluindo os Cavaleiros Templários e os Cavaleiros Hospitalários, guerreiros renomados por sua disciplina e capacidade de manter a formação sob extrema pressão.
As alas restantes eram lideradas por Pedro II de Aragão e Sancho VII de Navarra, com sua cavalaria pesada mantida na reserva, pronta para desferir um golpe decisivo quando o momento chegasse. Na frente da linha cristã estavam unidades de infantaria mistas, tanto leves quanto pesadas. Esta era a linha esperada para absorver o primeiro impacto, equipada com lanças longas, lanças pesadas e machados de batalha, projetados para quebrar as fileiras inimigas em combate corpo a corpo. Atrás deles estavam reservas e cavalaria, mantidas sob o controle direto dos reis para garantir flexibilidade caso a situação mudasse. Ao sul, o exército almohada ocupava uma posição mais favorável. Unidades leves foram colocadas à frente para absorver o ataque inicial. Atrás deles estava o corpo principal, posicionado em terreno mais alto e protegido por uma trincheira cavada destinada a retardar o avanço do inimigo. O centro da formação almohada era a área mais fortemente defendida, onde o pavilhão do califa Muhammad al-Nasir era guardado por guerreiros escravos africanos acorrentados, uma demonstração clara de resolução de que nenhum recuo seria permitido. O contraste no pensamento estratégico era claro. A coalizão cristã sabia que estava em menor número, mas depositava sua confiança na disciplina, experiência e poder de combate das ordens militares. Os almohadas, por outro lado, contavam com números superiores, terreno vantajoso e defesas cuidadosamente preparadas, convencidos de que qualquer ataque direto poderia ser quebrado. Dia após dia passava em silêncio pesado. Não houve grandes provocações, apenas uma espera tensa e exaustiva. Ambos os lados entendiam que, quando as trombetas finalmente soassem, a batalha decidiria não apenas o destino de dois exércitos, mas deixaria uma marca duradoura no futuro de toda a Península Ibérica. Na manhã de 16 de julho de 1212, após dias de tenso impasse, a espera finalmente chegou ao fim. O rei Afonso VIII de Castela deu a ordem de avançar. A formação cristã começou a se mover pelo planalto andaluz, avançando passo a passo, sem pensar em recuar. Embora estivessem em menor número por cerca de 10.000 homens, seu moral permaneceu firme, fortalecido em grande parte pela presença das ordens militares que haviam desempenhado um papel central nas cruzadas anteriores. O centro, comandado diretamente por Afonso VIII, formava o núcleo da força do exército. Os cavaleiros templários e os cavaleiros hospitalários estavam posicionados próximos ao rei, criando um núcleo de combate altamente disciplinado. Ambas as alas avançaram ao mesmo tempo. De um lado estavam as tropas catalãs e aragonesas, sob Pedro II. Do outro, as forças de Navarra, lideradas por Sancho VII. Todos os três reis permaneceram atrás da linha principal, controlando sua cavalaria pesada e prontos para intervir em momentos decisivos. A vanguarda cristã consistia em unidades de infantaria mistas, equipadas com lanças longas, lanças pesadas e machados de batalha, e encarregadas de entregar o primeiro impacto. À medida que a distância entre os dois exércitos diminuía, eles aceleraram o passo e atacaram diretamente a infantaria leve almohada. O ataque foi violento e inesperado. As unidades almohadas na frente não haviam antecipado um ataque tão direto e determinado. Suas fileiras rapidamente caíram em desordem, com a disciplina colapsando sob o peso das armas e a força física da infantaria cristã. As crônicas cristãs registram que naquele momento seus soldados lutaram com intensidade incomum, como se o destino de suas pátrias dependesse de cada passo à frente. Sob pressão implacável, a linha de frente almohada quebrou. Muitos soldados viraram e fugiram, buscando refúgio na retaguarda, onde as formações almohadas principais e mais experientes aguardavam. Notavelmente, as forças cristãs não perseguiram o inimigo em retirada. Em vez disso, contiveram o avanço, reorganizaram suas fileiras e se prepararam para o desafio maior à frente. Diante deles estava a segunda linha almohada, posicionada em terreno mais alto e protegida por uma trincheira.
trincheira cavada projetada para retardar qualquer ataque. O primeiro confronto havia terminado, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Após reformarem suas fileiras, a coalizão cristã avançou mais uma vez e dirigiu-se diretamente contra a segunda linha defensiva almohade. Ao contrário das tropas leves encontradas anteriormente, esta força era composta por soldados mais experientes, posicionados em terreno mais alto e protegidos por uma trincheira cavada à sua frente. O terreno inclinado e as defesas preparadas rapidamente amorteceram a força da carga. O ataque direto, que havia tido sucesso antes, não produziu mais o mesmo resultado. O combate tornou-se pesado e prolongado. Ambos os lados se enfrentaram a curta distância, golpeando repetidamente enquanto lutavam por pequenos trechos de terreno. Nenhum obteve uma vantagem clara. Com o tempo, no entanto, a exaustão começou a aparecer entre as fileiras cristãs. As cargas repetidas, combinadas com o calor intenso do verão andaluz, drenaram rapidamente a força dos soldados. Percebendo essa mudança, as forças almohadas aumentaram a pressão. Mantendo sua formação, avançaram firmemente, forçando as unidades cristãs a ceder terreno. O ímpeto da batalha mudou. Pela primeira vez naquele dia, a coalizão cristã encontrou-se na defensiva. No centro, onde Afonso VIII comandava pessoalmente, a situação tornou-se especialmente perigosa. Sinais de desordem apareceram, o moral vacilou e o risco de um colapso geral tornou-se cada vez mais real. Horas de combate feroz passaram sem trazer sucesso ao exército do norte. Os almohadas desfrutavam da vantagem do terreno, fortes posições defensivas e recursos para sustentar uma luta prolongada. Sob o calor opressivo, a fadiga se espalhou pelas linhas cristãs e o moral caiu acentuadamente. Uma retirada em larga escala parecia próxima, particularmente no centro fortemente pressionado. Naquele momento crítico, o rei Afonso VIII fez uma escolha decisiva. Relatos contemporâneos informam que ele liderou pessoalmente sua cavalaria pesada para a linha de frente. A aparição do rei, acompanhado por seus cavaleiros de elite, teve um efeito imediato. O centro cristão manteve-se firme. O colapso iminente foi detido a tempo. Aquele precioso intervalo permitiu que partes do exército recuperassem sua formação e fôlego antes de entrar na próxima fase decisiva da batalha. Com o centro firme, a coalizão cristã ganhou um momento precioso para restaurar a ordem. Uma vez que suas fileiras se estabilizaram, os almohadas optaram por lançar sua cavalaria, buscando explorar o momento e garantir uma vantagem decisiva. A resposta cristã foi imediata. Os reis liberaram a cavalaria pesada que mantinham na reserva desde o início da batalha, transformando uma luta prolongada de infantaria em um confronto feroz entre forças montadas de elite. O contra-ataque da cavalaria cristã provou-se rapidamente decisivo. Os cavaleiros do norte, envoltos em armaduras pesadas e montados em poderosos cavalos de guerra, mantinham uma clara vantagem sobre a cavalaria almohada mais leve. Em particular, a presença dos cavaleiros templários e dos cavaleiros hospitalários nas fileiras montadas teve um forte efeito psicológico. Sua reputação, forjada através de décadas de luta nas cruzadas, ainda impunha respeito e medo entre seus oponentes. Ao mesmo tempo, os três reis cristãos começaram a mover-se pessoalmente ao longo das linhas de batalha, encorajando seus soldados e impondo disciplina. A presença repetida de Afonso VIII, Pedro II e Sancho VII no campo elevou o moral, permitindo que as unidades que haviam suportado a pressão mais severa recuperassem sua determinação. Gradualmente, a maré da batalha mudou. Após horas sendo empurrada para trás, a coalizão cristã começou a recuperar terreno passo a passo. A pressão crescente forçou as forças almohadas a recuar. Sua cavalaria mais leve não conseguia resistir às cargas repetidas da cavalaria pesada cristã. No centro, cavaleiros da Ordem de Santiago e da Ordem de Calatrava avançaram ao lado da força principal de Afonso VIII, rompendo as formações inimigas e abrindo brechas perigosas. O ímpeto da batalha havia claramente se invertido.
De uma postura defensiva, a coalizão cristã passou para a ofensiva, afastando constantemente o inimigo de suas posições originais. À medida que a ofensiva da coalizão cristã ganhava força, fraquezas fatais começaram a aparecer na formação almóada. As alas estavam esticadas, a coordenação quebrava constantemente e a coesão foi perdida. Foi neste momento que o rei Sancho VII de Navarra desferiu o golpe decisivo. Liderando sua cavalaria pesada, ele avançou direto para o centro inimigo. Relatos contemporâneos descrevem como a presença imponente de Sancho, combinada com o peso absoluto de sua formação montada, despedaçou a linha almohada, varrendo quaisquer unidades que tentassem bloquear seu avanço e abrindo um caminho profundo no coração do campo de batalha. De várias direções, forças cristãs convergiram para a área do pavilhão do califa Muhammad al-Nasir. Lá, a guarda negra almohada, guerreiros escravos africanos acorrentados uns aos outros, formava a linha final de defesa. Eles lutaram sem possibilidade de recuo, mas sob pressão de todos os lados, esta última barreira não pôde resistir. Cavaleiros cristãos romperam suas fileiras e o centro almohada colapsou completamente. Com a linha defensiva final destruída, a ordem dentro do exército almohada deixou de existir. O pânico espalhou-se rapidamente pelo campo. O califa Muhammad al-Nasir fugiu do campo de batalha e sua partida marcou a desintegração completa da resistência almohada. As unidades restantes se dispersaram, tentando escapar do planalto andaluz em caos. Naquela tarde, a coalizão cristã mostrou pouca misericórdia. A maioria dos soldados almohadas foi perseguida e abatida enquanto fugia. Um pequeno número foi feito prisioneiro, principalmente aqueles considerados valiosos por razões políticas ou econômicas. Ao pôr do sol, a planície de Las Navas de Tolosa estava repleta de corpos e armas despedaçadas. A batalha havia terminado em uma vitória esmagadora para a Aliança Cristã. Embora esta vitória não tenha colocado imediatamente toda a Andaluzia sob controle cristão, desferiu um golpe fatal ao poder almohada na Ibéria. Nas décadas que se seguiram, seu domínio enfraqueceu e colapsou rapidamente, nunca mais representando o mesmo nível de ameaça aos reinos cristãos. Estimativas modernas sugerem que as perdas almohadas atingiram cerca de 20 mil mortos, enquanto as baixas cristãs somaram aproximadamente 2 mil. Para os contemporâneos, Las Navas de Tolosa foi lembrada como um triunfo divinamente favorecido, um grande ponto de virada na Reconquista. Para os almohadas, marcou o início de um declínio irreversível, à medida que sua autoridade na Península Ibérica entrava em um curso descendente do qual nunca se recuperaria. Depois que a fumaça da batalha se dissipou, a notícia da vitória em Las Navas de Tolosa espalhou-se rapidamente pelos reinos cristãos. Para muitos contemporâneos, foi mais do que um sucesso militar. Foi visto como um sinal de favor divino. Essa crença fortaleceu a determinação dos reinos do norte, que haviam suportado pressão constante por gerações. De uma perspectiva estratégica, a batalha não colocou imediatamente toda a Andaluzia sob controle cristão. Seu impacto, no entanto, foi profundo e duradouro. O poder almohada, na Península Ibérica, foi gravemente enfraquecido. Após esta derrota, eles nunca mais foram capazes de reunir um exército de força comparável para confrontar os reinos cristãos diretamente. A autoridade almohada declinou rapidamente, abrindo caminho para a fragmentação interna e a ascensão de poderes locais. Para o curso da Reconquista, Las Navas de Tolosa marcou um ponto de virada claro. Deste momento em diante, o equilíbrio de poder gradualmente mudou para o norte. Campanhas subsequentes não eram mais lutas defensivas desesperadas, mas avanços deliberados e sustentados. A derrota almohada mudou o ritmo de um conflito que havia moldado a Península Ibérica por séculos. Na memória histórica, Las Navas de Tolosa é lembrada não apenas por sua escala ou seu derramamento de sangue, mas por seu significado. Foi o momento em que uma velha ordem começou a vacilar e uma nova tomou forma lentamente.
das terras altas da Andaluzia, no verão de 1212, o curso da história ibérica tomou um caminho diferente, silenciosamente no início, mas irreversivelmente. Obrigado por passar este tempo conosco e por caminhar através deste momento da história juntos. Histórias como Las Navas de Tolosa perduram porque convidam à reflexão, não apenas sobre o passado, mas sobre como a história molda silenciosamente o mundo que herdamos. Se você encontrou valor neste relato, um gesto simples, compartilhar seus pensamentos, deixar um like ou passar esta história para outros, ajuda a manter essas histórias vivas. Sua presença aqui importa, e somos gratos por ela.